Desde 2009, eu tenho o prazer e o orgulho de poder ajudar concurseiros, enquanto advogado, a realizarem os seus sonhos de serem nomeados nos seus cargos públicos. Depois que o concurseiro é nomeado, o segundo maior sonho dele é voltar para casa. Isso porque muitas vezes o servidor ele é nomeado para um lugar distante de sua família, distante de sua esposa, de seus amigos, de sua terra natal. E por conta disso, muitos servidores nos procuram desesperados por terem lido na internet, por terem visto na internet falsas promessas de remoção fácil. Eu tenho o dever de te explicar que a remoção ela é um direito do servidor público, previsto seja na lei estadual, seja na lei municipal, seja na lei federal. Claro que cada lei vai ter as suas peculiaridades, mas em todos os estatutos existe essa previsão. É um direito do servidor público, mas não é uma coisa fácil de ser conseguida. Existem vários parâmetros que têm sido fixados, não só pela lei, mas pelos tribunais em todo o país, que nos orientam, enquanto advogados, a saber em quais casos o servidor tem mais possibilidade de conseguir a tão sonhada remoção. E eu vou te explicar quais são esses dois casos. A primeira hipótese de remoção é a remoção para acompanhamento de cônjuge. Vamos lá. O que é acompanhar um cônjuge? Primeiro, é necessário, óbvio, que haja um casamento ou uma união estável entre dois servidores públicos. E um desses servidores públicos é deslocado de ofício, ou seja, por determinação do órgão, por determinação da administração pública, contra a sua vontade. Então, suponha um caso em que o marido e mulher morem em Belo Horizonte. Ambos servidores públicos federais, lotados na cidade de Belo Horizonte, e o marido é destacado, por exemplo, para ser lotado na cidade de Teresina. Nesse caso, como ambos são servidores públicos, surge a hipótese de acompanhamento do cônjuge. Mas para que isso fique claro, para que isso fique líquido, para que isso seja de fato um direito do servidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a presença de 3 requisitos, que eu vou te dizer agora quais são. O primeiro requisito, o mais importante, é que de fato haja uma remoção. No nosso exemplo hipotético, os 2 servidores estavam casados, já servidores públicos, e eram lotados na mesma cidade. Seria um caso diferente, por exemplo, se a esposa fosse servidora pública e o marido não fosse. O marido trabalhasse na iniciativa privada. E aí desiste da iniciativa privada, resolve prestar um concurso e assume, toma posse, entra em exercício, e a sua lotação originária é na cidade de Teresina, no Piauí. Então, nesse caso, não existia uma remoção do marido, existia uma lotação originária. Nesse caso, o servidor público que ficou, a esposa, não tem direito de ser removida. O segundo requisito, também essencial, é que a união, seja ela uma união estável, devidamente formalizada, ou mesmo um casamento registrado no civil, é necessário que essa união ela exista anteriormente à remoção do servidor, para evitar fraudes. A lei fez isso, os tribunais entendem dessa forma, para que se evite uma construção fraudulenta, uma simulação de casamento ou uma simulação de união estável com o mero objetivo de enganar o poder público. Então a união estável ou o casamento tem que existir antes da remoção. E por fim, o último requisito, não menos importante, é o requisito da coabitação. Mas, Beto, o que significa coabitar? Coabitar significa dividir um lar, dividir obrigações, dividir deveres, despesas, dividir uma rotina. É usual, é o mais comum, que o casal reside na mesma cidade, reside no mesmo lugar. Isso configura claramente a coabitação. Mas também é possível configurar a coabitação se a gente conseguir demonstrar nos autos que, apesar de morarem em cidades distintas, o casal tem uma rotina conjunta. Ou seja, por exemplo,
Uma servidora é professora e ela exerce as suas funções em uma cidade vizinha de segunda a quarta-feira. Então, ela viaja na segunda-feira pela manhã, volta na quarta-feira à noite. Uma viagem curta, 50, 100 quilômetros, uma viagem que pode ser feita semanalmente. Ou seja, o casal, mesmo estando temporariamente separado, tem uma coabitação. Os tribunais têm decidido dessa forma e têm garantido aos servidores públicos o direito da tão sonhada remoção. A outra hipótese em que o servidor público pode ter o direito de remoção é a hipótese em que ele necessita de um tratamento de saúde. Esse tratamento de saúde pode ser em benefício próprio ou o tratamento de saúde de algum parente, de algum familiar que seja dependente. Eu vou te explicar como funciona cada um desses casos. Quando nós estivermos falando do tratamento de saúde do próprio servidor, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais em todo o país, entendem que alguns requisitos são bastante necessários, são na verdade essenciais. O primeiro deles é que não haja nenhuma dúvida de que a doença realmente existe, de que a doença realmente necessita de uma intervenção médica, de um tratamento médico, seja um acompanhamento por consulta, seja um tratamento medicamentoso, seja uma cirurgia, enfim, dá inúmeras possibilidades de tratamentos médicos. Mas é necessária a comprovação robusta de que, de fato, existe uma doença e de que é necessário o tratamento dessa doença. O segundo ponto a ser provado dentro dessa situação é de que o local em que o servidor público está lotado, por exemplo, suponha que um servidor público é lotado no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e ele tem uma doença grave, uma doença que necessita de um tratamento enérgico, um tratamento moderno, um tratamento custoso, que não é oferecido em nenhuma rede, seja pública ou privada, nessa cidade do interior. O único local, por exemplo, que esse tratamento é oferecido é na capital, Porto Alegre. Então, nesse caso, a gente comprovando o primeiro requisito, ou seja, que há uma doença, que é necessário um tratamento, e a gente comprovando que esse tratamento não está disponibilizado na cidade em que ele está lotado, ele vai ter direito à remoção. O servidor público também pode ser removido para acompanhar o tratamento de saúde de algum familiar seu. E aí, mais uma vez, eu vou destacar para vocês quais são os requisitos que o Superior Tribunal de Justiça e os principais tribunais brasileiros têm decidido serem necessários para que seja concedida a remoção. Em primeiro lugar, há que ficar comprovada a dependência entre o servidor público e o seu familiar. Ou seja, a dependência, existe algum tipo de dependência, seja ela financeira, seja ela física, entre o servidor público e o familiar doente. Então imagine a situação em que um pai tem uma filha, um filho autista, e ele é lotado em outra cidade. Nós sabemos que o TEA, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que exige cuidados multidisciplinares, uma rotina pesada, não só para a criança, como para os pais. Então imagine o pai ter que ficar distante, sem conseguir compartilhar a rotina, sem conseguir ajudar no tratamento do filho. Nesses casos, os tribunais têm sido totalmente favoráveis aos servidores públicos. Eu posso dizer para vocês que existem casos em todo o Brasil que dão direito ao servidor público de ser removido para cuidar, por exemplo, de um filho autista. Nesse vídeo, nós tratamos sobre o panorama geral dos casos de remoção, mas eu também produzi outros vídeos tratando de casos mais específicos. Eu estou disponibilizando aqui nos cards, caso seja a sua situação. Se você quiser saber mais, se você quiser nos conhecer mais, siga aqui as nossas redes sociais, você pode tirar dúvidas e obter maiores informações sobre essa situação.